Olá, eu sou a pastora Renata do Ministério Infantil com Excelência e hoje gostaria de trazer um tema bem interessante sobre a visão do Ministério Infantil. Qual a visão que você tem do Ministério Infantil? Por que você faz parte do departamento infantil da sua igreja? O que te motiva, o que te inspira a ficar numa salinha com as crianças? No começo da minha caminhada, eu ouvi uma frase, desconheço o autor, mas que muito me incomodou, que diz que o ministério infantil é uma área na qual há grande interesse, muita desistência, pouco preparo e uma qualidade de ensino precária. Isso acontece com pessoas que desconhecem a visão que Deus tem sobre as crianças. O tempo passou, Deus levantou e tem levantado pessoas que realmente se importam com as crianças e que têm transmitido essa visão. Mas ainda hoje me deparo com pais, com líderes, com ministros de criança que desconhecem a visão do ministério infantil. Alguns erros que eu tenho observado. O primeiro é que muitos não acreditam que crianças precisam ser salvas. A criança também é um espírito que possui uma alma e habita no corpo, com as mesmas necessidades espirituais que um adulto. Outro erro muito comum, onde os professores são vistos como babás, pessoas que tomam conta de criança enquanto os pais assistem o culto. As salas são vistas como depósitos de criança, onde elas são colocadas e retiradas no final, para que não atrapalhem o culto. Muitas vezes as crianças não são prioridade, são vistas em último plano, são colocadas em salas inadequadas, com pessoas despreparadas, sem investimento e que fazem um culto infantil uma vez por ano, para dizer que realmente se importam com as crianças. Outro erro muito comum são pais que terceirizam a igreja, o ministério infantil. Você, pai e mãe, vocês são os primeiros discipuladores dos seus filhos. A igreja, o ministério infantil, eles são parceiros nessa missão. Mais um erro que já ouvi de pessoas que ministram crianças. Estou aqui por um tempo, me preparando para algo maior. Eu quero te dizer que o que você faz é relevante. O que você faz já é o algo maior, é grandioso. Não menospreze o trabalho com as crianças. Mas afinal, qual a visão do ministério infantil? Quero te dizer que nós somos mais que isso. Nós somos construtores de uma nova geração. Ministério significa servir. Em 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós servimos a Deus com aquilo que Ele nos deu. Nós servimos a Deus quando servimos as pessoas, com aquilo que Ele nos confiou. É uma grande responsabilidade. Ensinar a palavra de Deus e suas verdades de forma prática, criativa, dinâmica, levando a criança a ter um relacionamento com Deus, a ser imitadora de Cristo, a ser discípula hoje, não quando crescerem. Essa é a nossa missão. Observamos que existe uma guerra nessa geração. São muitos ataques do inimigo, como abusos, pedofilia, internet. Cada vez mais vemos crianças conectadas e ao mesmo tempo desconectadas com Deus. Deus te chamou para fazer a diferença. O ministério infantil, ele não se resume apenas em 4 paredes. Ele não se limita a uma sala. Precisamos nos preocupar não somente com as crianças que estão dentro, mas as que estão fora também. Eu acredito em 2 bases, em 2 fundamentos do ministério infantil. Vou falar aqui um pouquinho sobre eles e mais tarde estarei trazendo outro vídeo.
O primeiro é o evangelismo. Nós precisamos alcançar vidas para Jesus ainda na infância. Precisamos desenvolver estratégias. O segundo é o pastoreio, que é o crescimento, o alimento e o discipulado. Meu desejo é que essa visão possa ser multiplicada e que mais pessoas possam se importar e se preocupar com essa geração. Amém. Deus abençoe a sua vida.